Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News dessa semana, o número 10, se eu não me engano, da sequência aí de notícias semanais sobre Apple. Vamos para a primeira notícia? Bom, a primeira que eu separei aqui para vocês é a The Chicago Tribune recentemente lançou uma investigação, uma pesquisa a respeito de radiações de radiofrequência emitidas por aparelhos. E aí, de acordo com os aparelhos da Apple que foram testados, a grande maioria aí excede o limite legal previsto aí de termos de segurança, né? Então a gente tem aí a 5 milímetros do corpo, qual que é o padrão e o quanto que foi aferido, né, nessa medição, ou a 2 milímetros do corpo. E nessa pesquisa foi a conclusão que chegaram é que o iPhone 7 é o que mais emite essa radiação forte, acima aí do limite legal lá nos Estados Unidos. A gente ainda não sabe até que ponto essa radiação afeta os seres humanos, porque isso é algo relativamente novo aí para a humanidade. Então é necessário ainda mais algumas gerações para a gente saber até que ponto isso realmente afeta. Eu tenho relatos de pessoas que usaram muito falando muito ao telefone, tiveram dor de cabeça, mas não sabe até que ponto isso é relativo à mesma radiação ou ao fato de estar trabalhando muito, né? Está usando muito o telefone. E só para não ficar falando só mal a respeito da Apple, a pesquisa também viu que outros modelos de outros aparelhos, como Samsung, Motorola e tudo mais, também tiveram esse mesmo excedente aí com relação à margem legal lá nos Estados Unidos com relação a essa radiofrequência. Então é uma notícia que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atento a essas pesquisas para ver até que ponto isso realmente vai interferir aí no corpo humano e o que as empresas podem fazer para poder evitar esse tipo de interferência. A gente sabe que tudo é onda nesse plano, né? Então a radiofrequência também é uma onda e obviamente que algum tipo de interferência tem. A gente não sabe até que ponto e isso é bom ou ruim. Mas enfim, é uma informação importante para a gente ter em mãos, ok? A próxima notícia que eu separei para vocês é que um report, uma documentação, diz que os iPhones ainda deste ano já vão sair com a ponta USB tipo C. O carregador vai ser USB tipo C. Então significa que o USB tipo A, que é aquele USB normal, realmente está morrendo, pessoal. Se você for ver aí os computadores top de linha de outras marcas, todos eles estão vindo também com USB tipo C. Muita gente reclama, vou ter que usar adaptador, isso, aquilo, blá, 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 mas não tem jeito de frear a evolução. É um cabo só que vai passar tudo, passa energia, passa áudio, passa vídeo, passa dados. Então é muito mais fácil, a gente vai abandonar essa quantidade enorme de cabos que nós temos, mini USB, micro USB, nano, não sei o que, e vai usar um cabo só, até que isso se altere, né? Mas enfim, eu já uso o USB tipo C, acho um espetáculo, resolveu muitos problemas de cabos aqui que eu tenho. O problema é que no próprio iPhone a ponta ainda vai ser o Lightning. Então se fosse ponta a ponta USB tipo C seria melhor ainda. Mas parece que está previsto aí para 2020 o iPhone vir aí com a USB tipo C no próprio plug dele, tá? Então aí, na verdade, o plug deve parecer mais ou menos com isso aqui que a gente está vendo nessa fotografia, o carregador de tomada ou de parede, como o pessoal fala, tá bom? Boa notícia para uns e má notícia para outros que não gostam de ficar andando aí com adaptadores. Eu também não gosto, mas é o preço que se paga por estar aí à frente na tecnologia até que o mercado se adeque a essa nova tecnologia que é fato, é muito melhor, ok? Próxima notícia que eu separei para vocês. Isso aqui é legal. A EEC, que é a Eurasian Economic Commission, é como se fosse a empresa que regulamenta, tipo a Anatel lá da Eurásia, né? Onde as empresas fazem os registros dos novos equipamentos que serão lançados para que eles façam os testes e dê um aval para a comercialização dos equipamentos. Houve um vazamento da base de dados da Eurasian Economic Commission. O pessoal acha que é só aqui no Brasil que é uma bagunça, mas também lá fora também tem bastante bagunça que eles não falam muito, né? E o que a gente teve a respeito desse vazamento? Que 11 produtos foram cadastrados aí nessa EEC. Então, desde portable computers, como por exemplo o MacBook, né? O próprio Apple Watch, que a gente já sabe que vem aí também,
o iPhone 11, claro, a gente já está falando disso já faz tempo, os novos iPads, que também são rumores por enquanto, e um novo iPod Touch, foi lançado aí no verão aí do verão não, na primavera lá no hemisfério norte, foi lançado um novo iPod Touch e talvez venha novos aí, uma nova evolução aí do iPod Touch. Vamos ver o que vai acontecer. Até agora, por enquanto, nada de iMac. Vamos ver se realmente vai ter algum tipo de modificação esse ano ou não, afinal de contas, desde 2012 que não há uma grande mudança, uma grande evolução aí, principalmente na parte de design do iMac. Vamos ver. Próxima notícia que eu separei. Esse aqui é legal. Ó. O governo do Cazaquistão, ele está obrigando, não sei se é exatamente obrigando ou não, mas enfim, eles lançaram um certificado de encriptação para todo navegador que funcione dentro do Cazaquistão. O que acontece? Quando o teu navegador acessa um site, ele se conecta a um servidor. E essa conexão de ponta a ponta da sua máquina até o servidor, ela é protegida ou ela é regulada por um certificado de segurança, os famosos SSL. Quando você navega e tem esse cadeadinho aqui em cima lá, no íconezinho na barra de endereço do navegador, significa que existe um certificado de segurança entre a comunicação do seu computador com esse servidor. O que o Cazaquistão fez? Ele criou um certificado próprio e isso acaba colocando, como o pessoal fala em tecnologia, a man in the middle. Então, esse é um homem no meio do caminho, uma pessoa, enfim, um certificado que fica entre a sua comunicação do teu computador com o servidor. Ou seja, em teoria, o Cazaquistão teria acesso a toda a navegação de todas as pessoas que estivessem utilizando a internet dentro do país deles. E aí o que aconteceu? O Google, o Firefox, né, a Mozilla e agora a Apple entrou nessa briga e bloqueou esse certificado nos seus navegadores, tá? Então pode ser que se você for viajar para o Cazaquistão você tenha alguma dificuldade de navegação, pelo menos até esse problema aí se resolver. O Cazaquistão, óbvio, afirma que isso é para proteger os usuários de ataques hackers e tal, mas como isso é muito perigoso, essas grandes empresas como a Apple, o Google e a Mozilla já bloquearam esse certificado de segurança emitido aí pelo governo do Cazaquistão. Vamos ficar atento porque a internet está virando um território perigoso para os poderosos, né? Então, muitas tentativas de bloqueio, de censura, de limitação vão acontecer para tentar frear essa comunicação direta entre as pessoas com a internet, e a gente tem que realmente ficar atento e lutar contra isso, para que a gente mantenha essa pseudo-liberdade que nós ainda temos dentro da internet. Eu já falei a respeito disso com relação ao tracking, né, a sites de busca que salvam as suas pesquisas, que analisam suas pesquisas para poder vender isso para as empresas. Tem vídeo aí no meu canal, vocês podem pesquisar. Então isso vai acontecer daqui para frente cada vez mais, a gente tem que ficar atento a isso. Legal? Próxima notícia que nós temos aqui, 180 CEOs e a Apple também, né, dentro desses 180, das principais companhias, das maiores companhias, assinaram um tratado, um acordo para redefinir os propósitos das empresas, a política da empresa, né? Isso também é importante que a gente acompanhe, porque isso define os rumos que a empresa vai trilhar nos próximos anos, né? Então, nesse acordo entre esses 180 maiores CEOs do planeta, eles acordaram entre as coisas mais importantes aí, entregar um produto ou um serviço de valor ao consumidor, investir nos seus funcionários, lidar com os seus fornecedores de forma ética e justa, apoiar as comunidades que cada empresa aí de nicho trabalha, e gerar um valor de longo termo com os teus acionistas. Afinal de contas, os acionistas são os sócios das empresas, então também tem que proteger quem compra aí os papéis dessas empresas. Então isso também é uma informação importante aí, longe da tecnologia, mas é que também direciona os caminhos das empresas para o futuro. Legal? A próxima notícia, quem mandou aí foi o Antônio Andrade, de novo, da Inside Apple, sempre colaborando. Muito obrigado, Antônio. Continue colaborando, viu? Eu agradeço aí todo mundo que colabora, que comenta no canal, que compartilha. Isso ajuda bastante o trabalho da gente aqui. A Apple lançou, a gente já falou na semana passada, o Apple Card, aquele cartão bonitão, feito de titânio, branco, aquele negócio refinado, bonito e tal.
E aí, junto com o cartão, a Apple já lançou, já mandou uma guia, um guia de como cuidar do seu cartão, tá? Dizendo que é possível que alguns tipos de tecido, como couro ou como denim, eu não sei se tem alguma tradução para esse tipo de tecido em português, pode causar algum tipo de dano ao cartão, tá? Gente, antes que comece aqueles mimimi, meu cartão riscou, meu cartão não sei o que, não sei o que, não é um cartão de plástico como você está acostumado aí do Mastercard, entendeu? É um cartão feito de titânio, é um material diferenciado, então ele vai se comportar de forma diferenciada na sua carteira de corino ou de couro, enfiar no seu bolso de jeans e tal. Ele pode riscar, ele pode danificar e aí você não vai ficar chorando, né? Então siga as instruções da Apple. Existem capinhas para cartão, se você quiser manter a integridade do cartão, se você é daqueles caras cuidadosos e tal, compra uma capinha para o cartão a hora que chegar aqui no Brasil, ou se você estiver aí nos Estados Unidos, para que você depois não fique reclamando, meu cartão riscou, não sei o quê. É um equipamento, um produto feito de um material diferenciado, tá bom? Mas legal essa notícia aí que o Antônio mandou para a gente aí, colaborando com o canal. E a última que eu separei para vocês, e não mais importante, é a TSMC, a empresa que faz os processadores aí do iPhone, do iPad, do iPod Touch, do Apple Watch e tudo mais, os processadores ARM. Eles estavam dizendo que a lei de Moore não está morta. O que é a lei de Moore? A lei de Moore dizia que, de acordo com a evolução da tecnologia, a velocidade dos processadores iriam duplicar a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos você teria o dobro de velocidade de acordo com a evolução tecnológica da compressão dos microchips dentro dos processadores, tá? Só que o que aconteceu? Vamos um pouco de história aí para vocês, tá? A Intel, ela tem o monopólio desse mercado de processadores, todo mundo sabe, né? Existe a AMD e outras empresas menorzinhas na parte de computadores, obviamente. Eles têm esse monopólio e eles acabaram meio que se acomodando nesse monopólio. Tanto que nos últimos Apple News aqui, Dr. Apple News, a gente falou a respeito daquela diminuição de 7 nanômetros para 5 nanômetros que a TSMC está fazendo e que isso vai aumentar a capacidade, vai diminuir a temperatura dos processadores e tal. Enfim, a evolução mesmo dos processadores. A Intel está muito longe disso para os processadores dos computadores. E a Apple, como a Apple nos computadores utiliza os processadores da Intel, ela fica dependente do preço que a Intel quiser cobrar para o seu processador e do avanço da tecnologia. A grande notícia, a gente tem visto rumores aí já há alguns anos a respeito disso, é que a Apple está tentando se afastar da Intel com relação a isso. A Intel, inclusive, chora muito hoje em dia por não ter se envolvido diretamente no desenvolvimento de processadores para dispositivos móveis. Ela perdeu o mercado completamente, já perdeu a carruagem, não vai conseguir entrar nesse mercado que é ocupado por outras empresas, principalmente a TSMC, que hoje em dia é líder nisso, tá? Então o que acontece? A Apple está tentando se afastar da Intel, no caso dos processadores, para conseguir melhorar os seus produtos, tá? Lá nos anos 90, já existiam esses rumores de que a Apple não inovava, a Apple não fazia mais produtos diferenciados, o computador era ruim, esquentava, era fraco, não tinha aplicativo, enfim. Tinha muitos problemas aí nessa época. E aí houve uma mudança de processador por conta disso. A Apple resolveu mudar de processador para conseguir um pouco mais de desempenho, reduzir um pouco de custo, e com isso teve que refazer sistema operacional, refazer vários aplicativos para que houvesse mercado para esse tipo de computador. Não deu muito certo, tá? A Apple ficou catando cavaco, como o pessoal fala, aí até o final dos anos 90, quando o John Sculley saiu da Apple e aí o Steve Jobs voltou. Quando o Steve Jobs voltou, ele percebeu que isso não ia dar em nada, ia continuar sendo um fracasso, a Apple estava abrindo falência, literalmente, e aí houve uma mudança de processador para o processador da Motorola, os famosos G3 ou G4. Eu cheguei a ter um Power Mac G4 quando eu trabalhava com agência de propaganda e realmente era uma máquina espetacular. Eram máquinas assim absurdamente rápidas, a mais rápida do mercado. Naquela época não existia máquina tão rápida quanto o Mac G4. Ele era 2 vezes mais rápido do que qualquer outra máquina, qualquer outro PC, Windows e tal, do planeta. Tá? Pouca gente aí quem é novo na Apple não sabe disso, né? Então a Apple realmente foi muito líder nessa questão
de desempenho da máquina. Aí em 2005, o Steve Jobs resolveu fazer uma mudança dos processadores da Motorola para os processadores da Intel, que na época era o que tinha de melhor. Ainda hoje, né, é o que tem de melhor para a parte de desktop, mas esse jogo está mudando justamente com essa notícia aí que eu li para vocês. Então o que aconteceu? A Apple fez essa migração do processador da Motorola para o processador da Intel e teve que fazer uma migração aí, uma emulação do sistema operacional para que pudesse rodar aí os aplicativos antigos dos sistemas anteriores, para que não perca todo aquele ecossistema que já havia antes, né? E também para que houvesse aí a possibilidade de rodar o Windows, de rodar o Office no Mac, que na época foi um frenesi isso aí, muita gente foi contra e tal. Mas, enfim, muitos alunos meus que eu conheço, que se atendem comigo, têm o Windows instalado na máquina por algum tipo de aplicação necessária. Eles não gostam de ter o Windows, mas às vezes é necessário, por algum programa de gestão, algum programa de CRM, enfim, às vezes é necessário, então o processador Intel, ele permite isso. O que a gente está vendo nessa evolução da Apple? Na última keynote, a gente ficou sabendo de um projeto chamado Project Catalyst, que é justamente a emulação, na verdade, né, do iOS dentro do macOS. Ou seja, aplicativos feitos para o iOS, para o iPhone, para o iPad, que usam o processador ARM para serem rodados em Macs que têm o processador Intel. Então eles estão testando essa emulação para, de repente, fazer uma troca de processadores. Qual que é o ganho nisso? Qual que é o risco e o ganho que a Apple vai ter? Processadores menores, máquinas mais finas, um desempenho muito superior, tá? Porque se você compara hoje, faz um benchmark de um iPhone topo de linha com um Samsung, por exemplo, topo de linha, o benchmark existe uma diferença grande de performance. O iPhone realmente, o processador usado no iPhone é melhor do que o processador utilizado nos outros dispositivos. Isso é fato, tá? Então, trazer essa tecnologia nova, de capacidade de diminuição que a Intel não tem e que a TSMC está tendo, trazendo isso para os Macs, eu acredito que vai ser uma grande sacada, um grande passo para a Apple. Não só em termos de tecnologia, mas em termos de desempenho, de preço, de questão térmica, né? Aí você aumenta também a capacidade da bateria. Enfim, os ganhos são tremendos. Se der certo esse projeto, a gente está no meio desse caminho, se isso der certo, o futuro da Apple para os Macs, principalmente, é brilhante. Então vamos esperar aí, eu resolvi me estender um pouquinho mais nesse assunto, porque é um assunto importante e a gente vai falar disso mais para frente com certeza, pode ter certeza. E aí a gente está vendo que o CEO aí da TSMC diz que essa evolução de duplicar a velocidade a cada 2 anos não morreu, e a TSMC está trabalhando nisso, coisa que a gente não vê do lado da Intel. Então eu acho que é uma atitude certeira da Apple fazer esse estudo com calma, para não perder mercado, para não fazer bobagem, e devagarinho conseguindo os fundamentos, conseguir sedimentar essa mudança de processador, que seria a terceira, aí no caso, mudança fundamental dentro do hardware da Apple. Legal, gente? Espero que tenham gostado dessas informações aí, um pouco além das notícias, mas um pouco de história é sempre bem-vindo aí para quem é novo na Apple ou para quem é velhinho e não conhece aí um pouco dessa história mais específica. Qualquer coisa, deixe seus comentários aí. Se eu falei alguma bobagem, por favor, me corrijam aí nos comentários. Vamos bater um papo, vamos discutir. Argumentar é sempre bem-vindo. Todos são bem-vindos aí à discussão. Legal? Precisando de suporte técnico, os cursos online, acesse o site drapple.com.br, está tudo lá, os cursos e os meus contatos, e eu fico à disposição de vocês. Legal? Um bom final de semana, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.